Neste momento você irá ouvir mais um vídeo com relatos verídicos sobre acontecimentos sobrenaturais no meio dos primeiros crentes pentecostais do Brasil. E antes de começarmos os relatos, já quero deixar avisado que todos os sábados estamos postando estes vídeos no canal do YouTube Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina. E neste vídeo de hoje você irá saber como era a perseguição aos primeiros crentes pentecostais do Brasil dos anos 1911 a 1932. E a fonte de onde extraímos estes relatos, os quais vamos relatar, é do diário do pioneiro Gunnar Wingren, que foi o fundador da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Pois bem, vamos lá começar os relatos. Assim, Gunnar Wingren escreveu no ano 1913 no seu diário, nas páginas 58 e 59 e 133. Nós, os servos do Senhor Jesus, temos de lutar muito contra toda mentira e toda superstição que o povo aprendeu desde criança dos sacerdotes católicos. Algumas dessas mentiras são: a Bíblia dos protestantes é falsa, a salvação só se consegue por meio da Santa Igreja Católica. Dizem os padres que a Bíblia só pode ser compreendida pelos sacerdotes e não deve ser lida pelo povo. E os padres também dizem que se alguém ler a Bíblia protestante, irá para o inferno. Isso é o que os sacerdotes católicos ensinam ao povo, e nós, crentes verdadeiros, temos de lutar contra esses preconceitos, e contra a idolatria, e contra a prostituição, e a profunda ignorância, e também contra o espiritismo moderno. E por falarmos a verdade, infelizmente encontramos pelos caminhos muitos inimigos. E temos também de passar por privações de todas as espécies, pois o alimento é muito simples e insuficiente e muitas vezes está contaminado e envenenado ou estragado e prejudica o corpo, que depois fica cheio de feridas e chagas. Além disso, também somos rodeados por perigosas e venenosas serpentes e cobras que se encontram por todos os lados. E também enfrentamos perigos nas viagens, no mar e nos rios, e perigos na selva, e perigos entre animais selvagens e tribos primitivas, e sofrendo enfermidades e febres tropicais, e vivendo entre falsos irmãos, e enfrentando perseguições de homens maus e perversos, prontos para fazer todo tipo de maldade. E assim vivemos, pregando o Evangelho de Jesus Cristo debaixo de ameaças, e vivendo em meio aos apedrejamentos e tiroteios, e vendo-se sozinho, muitas vezes com lágrimas e tristeza. Oh, glória ao Senhor Jesus.
Foi assim, irmãos, que o missionário Gunnar Wingren colocou o fundamento desta grande obra de Deus no Brasil, obra que não tem similar na história da igreja contemporânea. E hoje tudo o que vemos é os alicerces desta primeira obra pentecostal no Brasil, sendo destruídas com o liberalismo e as vaidades e o ecumenismo. É isto mesmo, foi com preço de sangue que a Igreja Assembleia de Deus foi edificada no Brasil. E não é justo o que muitos estão fazendo com a igreja. Vocês podem aguardar que Jesus vai colocar tudo isto na balança, ouviu? De um lado estará os assembleanos antigos, que foram perseguidos, torturados e mortos. E do outro lado, os assembleanos modernos, que vivem na ostentação, e na vaidade, e no seu egoísmo, na sua prepotência, na sua intelectualidade. Pode aguardar que o dia do juízo vai chegar sobre vocês. Vocês estão destruindo as fachadas triangulares das igrejas de Deus. Estão abreviando o nome da Igreja Assembleia de Deus em AD. Estão transformando as fachadas das igrejas igual a fachadas de grandes shopping, cheias de vitrines luxuosas. Os pastores antigos de 100 anos atrás, jamais eles abreviariam o nome de Deus, porque eles tinham reverência a Deus. E a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Vocês podem ver qualquer construção antiga e qualquer patrimônio antigo. Os governantes, eles tombam como patrimônio histórico, e ali fica proibido qualquer tipo de destruição e reforma naquela construção antiga. E ali eles não mexem em nenhuma porta ou janela. E ali eles apenas mantêm o lugar limpo, para que novas gerações conheçam a história daquele lugar. Infelizmente, muitas igrejas Assembleias de Deus perderam suas raízes e suas histórias. Mudaram tudo, desde o modo de se vestir ao modo de construir uma igreja. Mas, se depender de nós, aqui deste canal iremos contar todos os sábados todas as histórias que chegaram ao nosso conhecimento sobre a Igreja Assembleia de Deus primitiva, que está extinta, está acabada por causa da ambição, por causa da ciência que se multiplicou, porque o próprio Jesus, ele disse, por se multiplicar a ciência, o amor de muitos se esfriariam, infelizmente. Mas quem sabe através deste canal, através desses vídeos, muitos podem voltar ao primeiro amor enquanto há tempo. Aí quem sabe você poderá ser tirado da balança dos crentes modernos que estão apostatando da fé dos primitivos irmãos antigos e ser colocado agora na balança dos crentes perseguidos que foram torturados e mortos, mas guardaram a fé, guardaram a palavra de Deus, guardaram a sã doutrina de Jesus Cristo e dos apóstolos. Vamos dar prosseguimento nas páginas 45 e 46 e 53. Wingren também escreveu:
Numa localidade chamada de Mosqueiro, em Belém do Pará, pude realizar alguns cultos ali. Os inimigos da obra de Deus nos perseguiram muito durante aqueles dias. Certa noite, apedrejaram a casa onde estávamos reunidos, mas o Senhor nos guardou e ninguém saiu ferido. Numa outra noite, planejaram matar-me e queimar a casa, mas uma irmã nos veio contar o que eles estavam planejando fazer. E de repente, uma grande multidão se reuniu em frente da casa. E a irmã que tinha vindo nos avisar me aconselhou a fugir. E foi isso que eu fiz. Saí correndo por trás da casa e atravessei o pátio e entrei na selva, onde me escondi. Eu me sentia tão fraco que tinha de andar engatinhando. Caminhei dessa maneira dentro do mato até encontrar uma casa e ali dormi aquela noite. E os inimigos haviam trazido consigo cães de caça que foram postos para farejar minhas pisadas, mas Deus não permitiu que eles me achassem. Glória a Jesus. Oh, glórias ao santo nome de Jesus. Deus desfez as ciladas e não permitiu que eles fizessem mal, nem a mim, nem aos outros crentes. Eu mesmo, que só podia andar muito devagar, recebi força de Deus para escapar dos inimigos naquela noite. Glória a Jesus. E no dia seguinte regressei de barco a Belém e tive de ir para a cama com uma febre altíssima. Sentia-me como se fosse morrer. Eu estava todo inchado e não pude dormir durante 3 dias e 3 noites e senti uma dor horrível no corpo. Os irmãos oraram muito por mim e o Senhor ouviu suas orações e me curou completamente, sem necessidade de remédios ou médicos. Glórias a Deus, aleluias ao Senhor Jesus. Não posso também esquecer de mencionar o meu querido irmão e compatriota Victor Jansson, da Suécia, que estava também em obra missionária aqui no Brasil e depois de realizar uma viagem entre as ilhas, contraiu ali uma febre terrível e ali ele morreu e foi sepultado no túmulo cheio de água. Paz sobre as tuas memórias, meu querido irmão. Paz sobre a tua memória, meu querido irmão. No fim dos dias ressuscitará para receber o teu galardão na eternidade com Cristo. Não nos esqueceremos do teu zelo pela obra de Deus, nem das suas profecias cheias de poder e seriedade. Esse irmão, ele faleceu no ano de 1923. Ele tinha sido atacado pelo mosquito transmissor da malária, a febre que esquenta e seca o corpo e não deixa a pessoa suar. Foi sepultado num lugarejo chamado Afuá, onde a obra de Deus só contava 1 ano. Mais tarde, o irmão, o missionário Daniel Berg, edificou naquele lugar um pequeno templo e depois surgiu ali uma gloriosa igreja que está trabalhando para o Senhor até o dia de hoje, para a glória de Deus. Não foi em vão as obras que aquele missionário fez para a glória de Deus. Oh, Ramante, Negraia, Santo Deus!
Nas páginas 51 a 60, Gunnar Wingre também escreveu assim: no ano de 1911, os católicos tinham preparado um ataque contra nós. Escreveram sobre um poste de luz: esse Wingren é um papa protestante. No dia seguinte, o sacerdote católico rasgou publicamente um exemplar do Novo Testamento. Na cidade de Guatipura, um grupo de 50 homens resolveu matar Daniel Berg. Ele mesmo não sabia de nada e continuou testificando do Senhor Jesus, como sempre fazia. Então aqueles homens prepararam uma tocaia em um lugar onde sabiam que Daniel Berg iria passar. Ali o esperaram, prontos para matá-lo. Porém, o Senhor, que tudo sabe e tudo vê, fez com que seu servo naquele dia usasse outro caminho. Dessa maneira, Daniel Berg escapou da fúria dos seus inimigos e teve o livramento de morte. Oh, glória seja dada ao nome santo de Jesus! No outro lugar chamado Tauari, quando os crentes estavam voltando para suas casas após o culto, de repente foram atacados por uma multidão que os esbofetearam com murros e tapas e os feriram até correr sangue. Mas a cada pancada que recebiam diziam somente: glórias a Jesus, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Deus então tocou no coração de um homem que morava ali perto para deixar aquele grupo de irmãos crentes entrar na sua casa. Em seguida, aquele homem se colocou à porta com uma arma carregada, pronto a atirar no primeiro que se aproximasse. Então a multidão furiosa reuniu-se no mato para matar os crentes quando eles voltassem às suas casas. Então a multidão furiosa reuniu-se no mato para matar os crentes quando eles voltassem às suas casas. E enviaram então um homem para levar os crentes pentecostais com segurança aos seus lares. E os irmãos compreenderam a cilada e agradeceram pela ajuda. Em seguida veio outro homem com o mesmo propósito de proteger os crentes. E a terceira pessoa que veio foi um português. Ele lhes ofereceu ajuda. Os irmãos então compreenderam que aquilo era do Senhor Jesus e o acompanharam. E o português caminhava na frente com uma espingarda ao ombro. Quando entraram no mato, a multidão enfurecida se preparou para lançar-se contra eles. Então o português mandou com voz forte que deixassem os crentes passar, e que se alguém tentasse atacá-los, receberia uma bala na cabeça. Os inimigos abriram caminho, e assim os crentes chegaram até as suas casas sem que nada lhes acontecesse. Oh, glória a Deus! E a mão de Deus caiu pesadamente, de modo especial, sobre os líderes daquela multidão. Um deles foi tomar banho no rio, exatamente no local em que havia uma planta que envenenava as águas. Ele ficou com grandes e tremendas feridas por todo o corpo, desde a cabeça até aos pés. Outro perseguidor, que era comerciante, perdeu tudo que possuía e ficou completamente na miséria. Um outro
foi morto por uma cobra e morreu imediatamente. Deus não se deixa escarnecer. Os inimigos que no princípio dessa obra se levantaram contra Deus têm sido castigados por Deus de maneira terrível, lamentável. Uma destas pessoas ficou leprosa também. Uma outra, que nos havia feito muito mal, estava prometendo mais perseguições e de repente morreu de repente. Um terceiro, que jurou perseguir o povo de Deus até o fim da sua vida, contraiu repentinamente 3 enfermidades terríveis. Outro disse: eu gostaria de cortar a perna de algum desses protestantes. Pouco tempo depois, esse mesmo homem foi encontrado morto à beira de um rio. Os animais selvagens haviam comido uma de suas pernas. O que diz a palavra de Deus a este respeito? Não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 22. 2 outras pessoas que haviam escrito artigos contra a obra pentecostal nos jornais foram depois desmascaradas como pecadores imundos. Uma outra pessoa disse certa vez sobre o servo de Deus, Daniel Berg, que ele daria uma boa comida de onça. Esse homem tinha trepado numa árvore debaixo da qual um culto estava sendo realizado por Daniel Berg. Ele então cortou um galho e jogou contra o missionário Daniel Berg. Como não acertou, ficou furioso e pronunciou a frase infeliz. Em seguida desceu da árvore e foi para casa. Isto aconteceu num domingo. Naquele mesmo dia todos ouviram o rugido furioso de uma onça bem perto da vila. Alguns se armaram e correram para o local e ainda puderam ver a onça desaparecer na selva, arrastando o corpo de alguém. Era o homem que havia desejado aquele tipo de morte ao missionário Daniel Berg. Só encontraram alguns restos sangrentos da sua roupa. A onça o devorara totalmente. Já nos primeiros anos de trabalho no Brasil, ouvimos a seguinte profecia: ai daquele que se levantar contra esta obra. E nós temos visto como isto tem se cumprido literalmente. Depois de algum tempo, surgiu na cidade de Guatipura uma outra grande perseguição contra os crentes. Eles foram espancados até correr sangue e depois foram levados para a prisão. As autoridades diziam: vejamos que tipo de religião eles têm. O comissário sabia que era contra a Constituição do país perseguir os crentes e prendê-los. Mas ele queria prová-los para ver se os irmãos ficariam zangados por aquela injustiça. Quando chegaram na prisão, os crentes começaram a orar e a louvar a Deus. E o povo se reuniu na frente da cadeia para escutá-los. Ali mesmo, dentro da cadeia, Jesus Cristo batizou um desses crentes com o divino Espírito Santo de Deus. Oh, glórias ao santo nome de Jesus. O comissário também tinha dito
Agora veremos se Jesus vem e lhes dá pão. Sem saber desse comentário, um dos soldados lhes trouxe pão. Após concluírem que não valia a pena manter presas pessoas que cantavam dentro da própria prisão, as autoridades deixaram os crentes voltar para suas casas e disseram: vocês têm uma religião que nós não temos e não entendemos. Glória a Deus. Nas páginas 64 a 67, Gunnar Wingre também escreveu assim: era de se esperar que o diabo ficasse furioso contra a obra de Deus. Porém, quanto mais oramos, mais recebemos do Senhor. E o inimigo é então vencido pelo poder de Deus. Durante os cultos, naqueles períodos de perseguição, sentíamos Deus muito perto de nós, enquanto os nossos inimigos estavam furiosos. Porém, o Senhor deu vitória aos seus servos, e ninguém nos poderá fazer mal. Glória a Deus, glória a Deus. Que temeremos se o Senhor está conosco? Pois em Salmos 23 e versículo 4 está escrito: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Certa noite, enquanto eu estava pregando, senti que eu não temia nem a morte. Eu estava pronto para entrar no descanso do meu Senhor, se assim fosse a sua vontade. Mas Deus não permitiu que os nossos inimigos nos fizessem mal. Quando ouvi as ameaças deles, alegrei-me muito, pensando que o poder estava com nosso Senhor Jesus Cristo e não com eles. Aleluia! Deus permitiu que realizássemos um culto glorioso. Parece que os inimigos têm perdido toda a força desde aquela noite em que os repreendi no nome de Jesus. Glórias a Jesus. Naquele tempo escreviam-se muitos artigos contra os crentes, mas havia também jornais que nos defendiam. As ondas de discussão iam bem altas. Um dia, o redator de um jornal de Belém veio à nossa igreja para pesquisar o assunto. Porém, para a alegria de todos nós, o redator nos defendeu contra os que nos criticavam. Entre outras coisas, esse redator escreveu: os que pertencem a esta igreja Missão da Fé Apostólica. Este era o nome da igreja naquele tempo até o ano 1918. Estes só permitem manifestações do Espírito Santo em seus cultos a Deus, e não tem nenhum contato com os espíritos de falecidos. Alguns cultos sofriam muita perturbação dos perseguidores, mas isto só contribuía para que a multidão reunida para ouvir a palavra de Deus aumentasse dia a dia. Certa noite, logo após o culto haver começado, uma multidão de inimigos cercou a igreja e começou a gritar: morte aos protestantes! Morte aos protestantes! Quando foram embora, ameaçaram voltar na noite seguinte, e assim fizeram. Vieram com o propósito de matar os crentes, mas não imaginaram que Deus iria guardar o seu povo. O prefeito da cidade ouvira no que acontecera na noite anterior e veio ao culto, mas não veio sozinho. Trouxe consigo 15 soldados armados.
Dessa maneira foram frustradas as intenções dos inimigos, que não puderam fazer nada. E a pequena igreja regozijava-se dia a dia no Senhor, quando via as vitórias que Deus lhe dava. É como o inimigo furioso perdia todo o seu poder diante da igreja. É como diz a Escritura: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Oh, glórias, maravilhas, Jesus! Certa noite, durante um culto, apareceu um homem endemoniado. Uma irmã começou a falar em línguas. Ele gritou então e a chamou de Satanás. Em seguida, esse homem teve um ataque terrível, e todos correram de perto dele com medo. Mas naquele exato momento, uma menina recebeu o poder de Deus e foi batizada com o Espírito Santo de Deus. E começou a falar em outras línguas. Então o povo voltou aos seus lugares e todos escutaram tranquilamente a pregação da palavra de Deus. No dia seguinte, estava o mesmo homem endemoniado outra vez no culto. Quando o espírito mau entrou nele, começou a imitar os crentes no falar em línguas. E uma irmã se levantou e tentou expulsar o demônio, mas não pôde. O demônio então lançou o homem no chão e o maltratou terrivelmente. No culto seguinte, ele apareceu outra vez e teve um outro ataque logo que entrou na igreja. Depois se sentou e começou a falar alto. Então eu repreendi o espírito do mal em nome de Jesus, dizendo-lhe: cala-te, cala-te, aqui só falamos de Jesus, cala-te. E o homem se calou, e Deus nos deu uma gloriosa vitória. Irmãos, reparem que os antigos pastores pentecostais não conversavam com demônios, não, e nem ficava apelidando demônios com nomes usados em terreiros. O bicho é demônio e tem que ser expulso como demônio e espíritos imundos. E não tem que ser expulso com nomes como Zezinho e Mariazinha. Infelizmente, muitos crentes nestes últimos dias têm dado ouvido a doutrinas de demônios. E dizem: o demônio não mente. Quando nós fala em nome de Jesus, demônio, seu nome, acham que o demônio vai falar a verdade, só porque falou para Jesus. Mas Jesus é Jesus. O demônio pode te enganar, e você pode estar sendo enganado e formando na sua igreja um culto de demônios, aonde quem aparece para receber o culto é os demônios, é anjo caído. Cuidado! Os crentes antigos não blasfemavam contra o Espírito Santo, não, mas também não dava brecha para o demônio, não. O demônio não fala no culto, é expulsar ele e pronto, acabou. Amém, irmãos? Nas páginas 106 e 119, Gunnar Wingren também escreveu: havia orações e lágrimas e lutas para que a vitória pudesse ser conquistada. Isso sempre tem sido o seu preço. As vitórias muitas vezes custavam caro e até sangue derramado. Muitos crentes tiveram as suas casas e tudo que lhes pertencia completamente destruídos em muitos lugares durante o trabalho de evangelização. Alguns foram feridos a faca e machucados com paus e outros instrumentos. Pernas foram quebradas
e cabeças esmagadas, e muitos morreram devido à tortura que passaram. Houve coisas piores que muitos outros irmãos sofreram antes de morrer, que só a eternidade vai nos revelar. Num dos pontos de pregação, chamado Major Martiniano, aconteceram coisas terríveis. A pequena igreja ali sofrera tremendas perseguições. Os crentes foram espancados e torturados pelos inimigos da obra de Deus. Wingren teve de viajar até ali para examinar a circunstância e conseguir das autoridades a plena garantia para a continuação do trabalho. Nas páginas 42 a 44, Wingren também escreveu: no dia 14 de abril, batizei mais 3 novos convertidos nas águas. Nessa oportunidade, uma grande multidão de inimigos da obra de Deus dirigiu-se para o local do batismo. Estavam armados de facas e laços e queriam impedir o nosso batismo, o nosso progresso. Foi debaixo de muitas ameaças que realizamos o batismo, mas, sobretudo, estávamos acobertados pelo poder de Deus. E a minha vida foi salva naquela oportunidade. Foi só por um milagre eu fui salvo. Louvado seja o Senhor Jesus, que vive para todos sempre. Os primeiros batismos nas águas no Pará eram todos realizados em segredos, para que não houvesse perseguição. E geralmente era às 11 horas da noite, pois não havia nem templos, nem tanques batismais, eram em rios. Porém, um dia criaram coragem e anunciaram um batismo público à beira de um rio, e deu tempo para que os inimigos preparassem algo para atrapalhar a cerimônia. Centenas de homens se aproximaram do local do batismo, pensando que é com violência que poderiam impedir o ato sagrado. O líder deles caminhava à frente carregando uma cruz. Os poucos crentes que estavam reunidos compreenderam o perigo naquele momento e temeram que houvesse derramamento de sangue. Wingren procurou ler a Bíblia, mas foi impedido. Tentou ler outra vez, mas o líder empunhou uma faca e se preparou para lançar-se contra Wingren. Porém, a irmã Celina de Albuquerque entrou na frente entre esse católico e o irmão Wingren, salvando assim a vida de Wingren. Um outro católico, que era um homem velho, gritou então: chega, deixem que eles realizem a cerimônia deles. Mas o líder do grupo continuou firme no seu propósito de impedir o batismo. Wingren disse então aos inimigos: eu faço somente o que Jesus quer. E debaixo das ameaças dos inimigos, os candidatos ao batismo começaram a trocar suas roupas e vestir as capas de batismo em uma pequenas tendas no mato, e depois foram para o rio. Enquanto Wingren os batizavam, os inimigos gritavam: miseráveis, comidas de tigres! Miseráveis, comidas de tigres! Matem o missionário! Matem o missionário! Quando o batismo foi concluído, os inimigos pensavam que nós voltaríamos às tendas a fim de trocar de roupas. Conta o irmão Wingren: mas Deus pôs no meu coração
não trocar de roupa, e sim voltar para a cidade, molhados como estávamos. Então saí da água, e seguido de perto pelos novos convertidos, passamos pelo meio de toda aquela multidão de inimigos. Esqueceram de nós e ficaram boquiabertos e nos deixaram passar. Assim o Senhor nos deu o seu livramento. Oh, glória seja dada ao santo nome de Jesus. Nas páginas 94 e 103 também está escrito: no ano 1917, o missionário Gunnar Wingren viajou do Brasil para os Estados Unidos. E em Chicago ele visitou a casa do profeta Adolfo Uldin. Este fora o irmão profeta que Deus havia usado para convocá-lo a vir para o Brasil. Aquele irmão, já bem idoso, profetizou outra vez para Wingren, dizendo: tu tens guardado o teu vestido branco, eu tenho me alegrado ouvindo a tua voz, e porque tenho chamado para ser minha testemunha, eu te tenho guardado e salvado da morte. Glória a Deus. No ano de 1918, o Senhor Jesus falou outra vez em profecia para o irmão Wingren, dizendo: chega mais perto de mim, eu conheço as tuas lutas, passarás por grandes tribulações e prepararão muitas ciladas para tirar a tua vida, mas eu farei com que sejam todos envergonhados e cairão nas suas próprias ciladas. Toma conta do meu rebanho, porque muitos são fracos, e tem paciência para com eles. Eu te guardarei. Aleluia, santo Deus. Glória a Deus. Profecias eram constantes durante toda a vida e trabalho de Gunnar Wingren. Ele falava sempre com o seu Deus. Conversavam como se fosse pai e filho. E ele sempre estava em oração. E sempre escutava o que Deus lhe dizia. Wingren sempre quis ser dirigido pela voz do seu pai, até no mais íntimos detalhes. Irmãos e irmãs que estão me ouvindo, mediante de tudo isto que ouvimos, o que nos resta é imitar os antigos, pois assim está escrito na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 36 ao 38, e capítulo 13 e versículo 7, que diz que outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados e mortos. Estes foram homens e mulheres dos quais o mundo não era dignos. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Irmãos, que venhamos voltar ao primeiro amor, valorizando a obra pioneira dos missionários suecos, que venhamos valorizar o local em que Jesus nos colocou para cultuar a Deus, que venhamos preservar as velhas construções na simplicidade, no modo que ela foi construída, que venhamos valorizar o modo e comportamento de vestes cristãs que nós herdamos dos nossos antigos. Que vocês, mulheres, voltem ao primeiro amor, voltem a deixarem suas saias compridas com pelo menos um palmo abaixo do joelho, voltem a deixarem seus cabelos compridos,
Deixem de usar brinco, deixem de usar calça, voltem ao primeiro amor, pois a Assembleia de Deus antiga era assim, era santa, zelosa, especial e de boas obras. Não era convertida só por fora, não. Não tinha língua comprida, não. Tinha cabelo comprido, tinha saia comprida, mas tinha doutrina de salvação, tinha Jesus, tinha vida eterna para anunciar aos pecadores. Não é à toa que ela se tornou uma das maiores igrejas pentecostais deste Brasil. Então que voltemos ao primeiro amor, que venhamos valorizar os bancos de madeira que estão dentro das igrejas, que não venhamos trocar por bancos de plásticos e nem por bancos de cinema, que não venhamos tirar as portas de madeira e colocar portas de vitrine. Vamos parar com isso. As igrejas tinham janelas em todos os lugares da igreja, então o vento de Deus soprava, e assim os irmãos estavam ali refrigerados pelo vento do Espírito Santo. Não há necessidade de ar-condicionado, de ventilador. Muitas pessoas hoje em dia têm gripe, têm pneumonia, têm doenças respiratórias, têm asmas, e ao se assentar na igreja, quando o ventilador é ligado, ataca a gripe dessas pessoas. E como vocês não têm mais o dom de cura, as pessoas vão para a igreja sã e volta doente. Então venhamos vigiar, venhamos orar mais, para que Jesus venha nos devolver o dom de cura, o dom de orar pelos enfermos, o dom de orar e Jesus batizar com o Espírito Santo, o dom de pregar enquanto pregamos na simplicidade, o poder do Espírito Santo venha cair sobre nós, que venhamos reverenciar a igreja, pois assim está escrito lá em Salmos 89, versículo 7, reverência à igreja Assembleia de Deus. Lê lá, Salmos 89, versículo 7, tenha reverência na Assembleia dos Santos. Glória a Deus por isso. Irmãos, e que venhamos também parar com o barulho carnal dentro das igrejas, que venhamos parar com os toques de guitarra. Os jovens, em vez deles ensaiarem hinos sacros dentro das igrejas Assembleias de Deus, eles vão para ensaiar rock. Eles ficam atrapalhando o culto com os ruídos de guitarra no som do último volume. Irmãos, vamos parar com isto. A igreja é o lugar que se busca a santidade, se busca ali a presença santa do Espírito Santo. É por isso que não está acontecendo mais nada. Muitos estão tocando bateria como se estivesse tocando num show de rock. Tome cuidado com o barulho dentro da igreja. O barulho tem que ser espiritual, tem que ser de glórias a Deus, de aleluias, de oração, de clamor, de avivamento. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Se arrependam, porque ainda há tempo. No Apocalipse, Jesus manda João escrever 7 cartas. Dentre as 7 cartas, havia uma carta endereçada à igreja de Sardes. É uma igreja que tinha nome de que vivia, mas era uma igreja que estava morta. Mas dentre essa igreja havia alguns que não mancharam as suas vestes com o pecado. Estavam diante de Jesus com as suas vestes brancas. Estavam ali lavados pelo sangue de Jesus. Então eu sei muito bem que mediante a igreja ter se corrompido, ter apostatado, mas ainda tem os remanescentes. E eu luto para que voltem muitos que estão mortos com o nome de que vive, para que eles voltem ao primeiro amor. Por isto realizamos este canal com este intuito, sem vaidade, sem postar coisas mundanas, modernas, só coisas que edificam aos crentes assembleanos e aos crentes pentecostais de todas as igrejas. E aqui finalizamos mais um vídeo do canal do YouTube Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina.
Irmãos e irmãs, só vou deixar aqui uns avisos antes de finalizar. Nós aqui do canal daremos continuação nas postagens dos hinos da sã doutrina em breve. E aqueles 7 vídeos que prometemos postar sobre a sã doutrina, e os 19 vídeos falando sobre a escatologia, a volta de Jesus, e os mais de 100 vídeos falando sobre a doutrina do corpo, alma e espírito, e os vídeos falando sobre seitas e heresias, iremos em breve postar um por um. Isto se Jesus nos permitir. E peço perdão aos irmãos por não termos postados todos estes vídeos anunciados. É que houve problemas que nos impossibilitou de postarmos os vídeos desde o dia 10 de janeiro. Mas teremos muitos vídeos edificantes para postar. Estamos orando e fazendo um cenário bem diferente no modo antigo, sem vaidade, para que assim possamos aparecer para com os irmãos, porque o YouTube, ele está pedindo isto para o canal, para este canal, para que possamos aparecer com a nossa imagem. E todas as semanas iremos postar foto da igreja antiga na comunidade deste canal do YouTube, juntamente com anúncios das futuras postagens em vídeos. E quem quiser compartilhar estas fotos no WhatsApp, fique à vontade. E peço novamente a todos que deem um like no vídeo e que compartilhem o link deste vídeo nas suas redes sociais, fazendo com que este vídeo chegue aos pastores assembleanos, para que eles conheçam como é que era o verdadeiro mover de Deus dentro das igrejas, assembleias de Deus antigas e verdadeiras, a fim de que estes pastores e muitos crentes voltem ao primeiro amor. E assim, meus irmãos e irmãs, eu me despeço de vocês com a bênção referida em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E Maranata, ora venha, Senhor Jesus.